Boa tarde, amigos. Darei uma chance novamente para vocês. Boa tarde. Ah, sim, né? Todo mundo animado, porque é uma bênção nós podemos estar aqui na nossa casa espírita, né? Presencialmente, já avisando aos internautas que vão ouvir, né, ou assistir esse seminário depois, porque senão será transmitido online, mas depois nós vamos disponibilizá-lo no YouTube. Então, todos sejam bem-vindos, né, se sintam acolhidos. Hoje é um momento muito especial, que nós vamos ter dois companheiros muito queridos e muito especiais conosco, nos trazendo esses momentos de vivência, de troca, né? Eu acho que, não vou nem falar, porque senão daqui a pouco eu vou fazer o seminário no lugar deles, não pode, né? Então, gente, é uma alegria muito grande recebê-los, César, Silvia, sejam muito bem-vindos. E temos aqui, vocês não estão vendo, amigos, né? Temos aqui companheiros de outras casas, né? Temos do GEPAR, da UME, da CEF e mais de alguém, alguma? Fora, né, do grupo de estudos espíritas Francisco de Assis, certo? Certo, né? Que são os nossos companheiros que trarão o seminário. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam abraçados. É muito bom poder recebê-los. Então, nós tivemos já uma ambientação musical feita pelo pessoal do GEPAR. Muito obrigada, viu, Roberto, Cristina, né, que cantaram lá lindamente. Nem sabia que tinha uma voz tão bonita, viu, Cristina? Eu fui descobrir agora, olha só. Fomos colegas de mocidade, eu e Cristina, espírita aqui na nossa casa. Isso já vai muito tempo, tá? Porque eu já fiz 69 anos aqui na casa. E sou a mais antiga atualmente. Não a mais velha, não, mas a mais antiga. Nasci aqui, exatamente, nasci aqui, né, gente? Eu não fui bem aqui, não, foi no hospital, mas eu podia ter nascido aqui, que eu gostaria tanto de morrer aqui, gente. Aí o pessoal diz que dá muita complicação jurídica, né? Aí eu falei, chuta ali, chuta para a calçada, deixa na calçada, morreu na calçada, coitado. Então, gente, é a nossa casa, a casa que eu chamo de minha, como diz a música do Carlinhos, a casa que nós chamamos de nossa, é a casa do nosso coração, né? Então, cada um tem aquela que se identifica, mas o mais importante é estarmos juntos, e é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Vamos dar início à nossa reunião. Então, já que a gente está fazendo uma coisa bem interativa, né, o pessoal do GEPAR cantou lindamente. Eu vou chamar Rafael Siqueira para fazer a prece. Se ele couber dentro da tela aqui, né? Porque, não, da CEF, porque ele é muito alto, gente. Será? Então, vou pedir ao nosso querido Rafael Siqueira, da CEF, nós temos também companheiros, como eu falei, da UME, do GEPAR. Então, é uma alegria grande chamar o nosso companheiro muito querido, do meu coração, particularmente muito querido, da nossa casa também. Então, Rafael Siqueira fazer a nossa prece, depois a gente chama o nosso querido. Primeiro é você, né, César? Primeiro o César. Tudo tem jeito. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, Francisco, a quem temos dedicado os nossos dias, Leôncio de Albuquerque, benfeitor desta casa, como é bom estarmos aqui. Como é bom saber da tua presença entre nós. Como é bom nos reunirmos nessa grande família do GEPAR, da CEF, do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, da UMEN, do Leôncio de Albuquerque, para reverenciar o amor, para aprender com o Evangelho e, pela proposta da veneranda doutrina espírita, hoje entendermos um pouco mais de meditação e espiritismo, mergulhando dentro de nós mesmos para te encontrar, ó Mestre amado. Nós agradecemos e pedimos abençoe o querido César, a querida Sílvia, e esteja com cada um de nós para que saibamos refletir, meditar e estar atento às lições que vamos receber nessa tarde. Muito obrigado por tudo e esteja conosco hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Bom, permitam-me apresentar brevemente esses dois queridos. Eu não pedi, mas ele já está apresentando. Muito obrigada. Pode apresentar. Obrigada. A Magali é um anjo, tá, gente? Eu tenho Magali como sendo um anjo da guarda. E eu tenho César Braga Said e Silvinha, assim a chamo, como dois amigos muito queridos. A gente poderia falar das pessoas falando do seu currículo, mas é bom falar das pessoas dizendo do seu cabedal humano, porque vocês vão ouvir hoje dois seres humanos ímpares, dois seres humanos que se conectam com outros seres humanos que somos nós. César Braga Said tem toda uma trajetória no movimento espírita, escreveu os mais variados livros, é espírita, é franciscano, é alguém que aprendeu a amar, fala com leveza, fala com simplicidade, é um coração que não cabe dentro do peito dele. Eu, quando falo de César Braga Said, eu prefiro chamar de um fratelo, um irmão. E Silvinha? Silvinha nos ensina a arte da meditação, a arte da oratória. Ela, onde está, sempre preenche os espaços com o seu sorriso, com a sua leveza, com a sua capacidade de trazer ternura aos ambientes. Então, tenho certeza que vocês vão poder aurir na tarde de hoje um grande ágape, o amor de Jesus fazendo-se presente no meio de nós com a figura de duas pessoas maravilhosas. Que Jesus os abençoe e que Francisco possa permear as vossas palavras. Com esse. Você quer ajeitar um pouquinho? Fique à vontade. Tá. É uma tática de domingo. Amplifica mais a voz. Uma tática de domingo. Não fica não. Porque ele não precisa preocupar para falar, tá vendo? Tá bom assim? Tá ótimo. E ali, a imagem, está tudo bem? Ok? É um prazer estar aqui com vocês, nesta casa, da qual tantas vezes ouvimos falar, e a primeira vez que ouvimos foi quando tomamos conhecimento da trajetória do nosso amigo José Raul Teixeira. Posteriormente, tive alguns contatos com Leni Marilda, também dessa instituição, sempre muito afetuosa, muito carinhosa, especialmente nas vezes em que havia ao lado de Julinho, Júlio César Grande Ribeiro, esse grande amigo, médium, essa figura ímpar do nosso movimento espírita. Mas é a primeira vez que venho aqui, Silvia também, minha esposa, viemos na companhia de nosso filho Pedro, e agradecemos ao convite que nos chegou inicialmente através do irmão Samuel, e posteriormente com o aval da casa para que trouxéssemos essa mensagem que se encontra num livro que nós lançamos pela editora Infinda, eu e Silvia, em parceria, cujo título é Meditação e Espiritismo. Era para ser Espiritismo e Meditação. E por que houve uma inversão nesse título? O livro já estava lá antes da pandemia. E nesse ínterim, Alberto Almeida, médico do estado do Pará, expositor espírita, faz o lançamento de um e-book, cujo título é Espiritismo e Meditação. Então, em razão do título do livro do Alberto, nós invertemos a ordem. O dele, Espiritismo e Meditação, o nosso, Meditação e Espiritismo.
que, de alguma forma, buscam os mesmos objetivos, mas com uma proposta, uma composição, uma ordenação de capítulos distinta. E o livro de Alberto, que era inicialmente um e-book, virou um livro impresso também, que vale a pena ser adquirido, conhecido, para que cada um leia, analise e chegue às suas conclusões. Antes desses 2 livros, nós também já tínhamos no movimento espírita, de autores encarnados, o livro de Jason de Camargo, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Educação dos Sentimentos. E nessa obra, Jason destina um capítulo para falar sobre a importância da meditação nas nossas vidas. E considerando a seriedade da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que seleciona seus autores, seleciona os conteúdos, nós podemos ver que já era uma temática que há anos, de uma forma ou de outra, dentro da literatura espírita, nesse caso, produzida pelos encarnados, sob a inspiração dos desencarnados, que já vinha pululando aqui e ali através de algumas obras. Mas nós vamos também encontrar em outros autores espíritas, e vamos apresentá-los aqui, mostrando que essa temática ela tem toda uma fundamentação no pensamento espírita. Ainda que ela não se encontre bem divulgada ou mais divulgada, é uma temática que o mundo espiritual fez questão de inspirar a escritores encarnados e fez questão também de trazer através da lavra mediúnica de alguns medianeiros, que também serão apresentados ao longo das telas. Então, a gente parabeniza a casa por abrir esse espaço e por nos dar a oportunidade de trazer uma proposta séria, não um modismo, não uma interpolação de um assunto que seja estranho à codificação espírita, mas é um assunto que vem sendo cada vez mais desdobrado, ampliado, aclarado, na medida em que nós mergulhamos de forma analítica, de forma crítica, no pensamento de Allan Kardec. Então, nós vamos passar para a nossa primeira tela, e eu vou apertar aqui. Opa, já chegou. Deixa eu ver aqui a segunda. Allan Kardec vai nos dizer, lá no livro A Gênese, que o Espiritismo haveria de caminhar e segue caminhando com o progresso. E que se uma nova descoberta demonstrasse algum tipo de equívoco, algum tipo de erro, a doutrina espírita se abriria para incorporar esse avanço, essa novidade, e isso que fosse fruto, que fosse objeto de pesquisas e que estivesse devidamente comprovado. Eu me lembro de uma frase de Herculano Pires, esse grande escritor, filósofo, que viveu em São Paulo, quando, numa de suas obras, ele vai nos dizer que o Espiritismo é também, e não somente, também, uma síntese dos conhecimentos humanos. Se o Espiritismo é também uma síntese dos conhecimentos humanos, ele dialoga, ainda que nós, espíritas, nem sempre o façamos, mas o Espiritismo dialoga com todas as áreas do conhecimento. Dialoga com a filosofia, e não poderia ser diferente, porque quando abrimos o Livro dos Espíritos, está lá, filosofia espiritualista, dialoga com a sociologia, dialoga com a antropologia, dialoga com o direito, com a medicina, com as várias áreas do conhecimento humano. Então, é muito importante que nós sigamos, sim, lendo e estudando as obras espíritas, mas que também tenhamos abertura para ler o que se produz fora do meio espírita.
até para que nós possamos ir estabelecendo pontes e percebendo o quanto o Espiritismo, enquanto doutrina, permanece atual e não deixa a desejar em nenhum campo do saber. Mas se nós nos fechamos única e exclusivamente em torno da literatura espírita, riquíssima, não ainda suficientemente conhecida, debastada, perquerida, analisada, nós também perdemos um pouco de vista o que se produz fora dos nossos arraiais. Então, se pudermos, dentro do possível, fazer como Allan Kardec fez nos diferentes volumes da Revista Espírita, que ele publicou de 1858 até 1869, se nós pudermos, à semelhança do codificador, analisar obras de diferentes autores, como ele o fez, estabelecendo os links, as convergências e percebendo as divergências com o pensamento espírita, nós só teremos a ganhar, só iremos nos enriquecer. Portanto, nós vemos que a doutrina é progressiva, vai nos permitindo caminhar de acordo com o progresso, com os avanços, e a doutrina é progressista, porque visa ao nosso progresso intelecto moral. Progressiva, como foram e vem sendo as grandes revelações, a primeira, a segunda, o Espiritismo a terceira, e mesmo dentro da terceira. Após a codificação, particularmente acredito que um grande marco são as obras do Espírito André Luiz, que desdobraram e seguem desdobrando o pensamento dos espíritos superiores e do próprio codificador. Um grande marco para os que apreciamos a psicologia é a série psicológica do Espírito Joana de Ângeles. E não estou aqui estabelecendo hierarquias, estou falando dessas duas grandes contribuições e, obviamente, sem esquecer a obra magnânima de Ivone do Amaral Pereira, sem esquecer a grande contribuição de Leon Denis, contemporâneo e póstero a Allan Kardec. Então, nós vamos percebendo essa progressividade, esse dilatar da nossa compreensão, do nosso pensamento, em torno dos assuntos que a doutrina traz no seu bojo, e sempre respeitando o nosso nível de consciência, e nos convidando gradativamente também a ampliá-lo. No Evangelho, lá em Lucas, nós encontramos algumas traduções aparecem como o reino de Deus está entre vós, ou está no meio de vós. Mas em Lucas, numa dessas traduções, nós encontramos que o reino de Deus está dentro. Há uma mensagem que particularmente gosto muito, e está aqui, não está aqui, mas é nessa coleção, né? É o livro Caminho, Verdade e Vida. Está aqui dentro. O reino de Deus está dentro de nós, e o caminho, verdade e vida está dentro da gaveta. E a mensagem 136 de Caminho, Verdade e Vida, coisas terrestres e celestiais, é uma mensagem que particularmente gosto muito, porque no último parágrafo, Emmanuel traz para nós a revelação de qual é a grande tarefa do mundo espiritual junto a nós. E qual será a grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados? Será que é de trazer revelações bombásticas? É de nos trazer alguma coisa que nos seja ainda desconhecida, ignorada? Emmanuel vai nos dizer que essa grande tarefa do mundo espiritual
não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, atemporais, é a de ensinar a nós, criaturas encarnadas, a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma. Ler os sinais que a vida terrestre contém em si mesma. Um céu estrelado, um jardim multicor, uma borboleta singela, sentir a brisa que passa, nos vermos nos olhos de uma criança, escutar o canto de um pássaro, a canção de um riacho, o balé das ondas no mar, são sinais divinos presentes na vida terrestre. Quando tudo isso é ignorado por nós, nós deixamos de estar antenados com o grande objetivo do mundo espiritual junto a nós. Nós sabemos que a vida é transitória, nós sabemos que estamos aqui de passagem, mas às vezes me parece que a gente dá tão pouco valor à vida física. A gente até diz que a vida é uma escola. Kardec vai dizer que a Terra é um grande colégio de aplicação. A gente até diz que os benfeitores fizeram um investimento imenso através da nossa preparação no mundo espiritual ao estabelecerem conosco o nosso planejamento reencarnatório. Mas quando a gente dá menos valia à vida terrena e enfatiza em demasia a vida espiritual, me parece que a gente inverte as proposições. Porque se a vida espiritual, nesse momento, fosse a mais importante para nós, é lá que nós estaríamos, e não aqui encarnados. Então, nesse momento, a vida que merece o nosso foco, a nossa atenção, os nossos préstimos, é a vida terrena, com seus desafios, sem perdermos de vista que voltaremos à vida espiritual. E Emmanuel ainda acrescenta que, além de ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, o mundo espiritual, junto a nós, deseja iluminar ou contribuir para iluminar a nossa marcha para a espiritualidade superior. Então eles querem contribuir para iluminar a nossa marcha quando a gente voltar para o outro lado, porque nos habituamos a chamar de espiritualidade superior a vida na erraticidade. Não. A espiritualidade superior não está fora, ela está dentro. Ainda que chamemos o mundo espiritual, os espíritos superiores, de um cortejo de anjos amigos que nos sustentam, nos orientam, nos inspiram, a espiritualidade superior está dentro, carecendo ser trabalhada, desenvolvida, aprimorada, lapidada. Aonde se encontram as potências da alma? Dentro da alma, latentes, em germen, como escreveu Leon Denis na sua obra majestosa, O Problema do Ser. Mas nós acreditamos que a espiritualidade superior seja um nosso lar ao cubo, seja uma colônia celestial. Se quisermos usar a expressão no sentido de localização, no sentido geográfico, ok, não há nenhum problema, nós não vamos discutir. Mas se a grande tarefa do mundo espiritual é de nos fazer ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, a espiritualidade superior que precisa ser iluminada, conhecida, devassada e apropriada, ela se encontra dentro. Há uma frase de um pastor americano, Henry Drummond, na qual ele diz assim, que para um homem
entrar nos céus, ele precisa carregar o paraíso na sua própria alma. Porque senão nós vamos chegar lá órfãos de sintonia. Então, a gente precisa, aqui, forjar os metais preciosos das virtudes, ainda tímidas, ainda acanhadas, que nós carregamos. Sim, César. E o que isso tem a ver com a meditação? Tudo a ver. Tem tudo a ver com a terapia que muitos de nós nos submetemos, ou muitos de nós, por força da profissão, oferecemos. Tem tudo a ver com a oração. Tem tudo a ver com a reflexão e com o estudo. Tem tudo a ver com a prática do bem, com a caridade na sua forma mais ampla de ser praticada, e tem tudo a ver com a meditação. Os que meditam acessam com mais facilidade essa dita espiritualidade superior, ainda não suficientemente superior. Acessam o seu reino interno, o reino de Deus. Então, são chaves, são ferramentas que o mundo espiritual nos oferece, que o Oriente, há muito tempo, já tem nos oferecido. Basta que a gente procure o livro A Caminho da Luz. E lá nós vamos encontrar a informação dada pelo Espírito Emmanuel de que o Cristo enviou seus missionários para todas as latitudes e longitudes. Em todas as culturas, a palavra do Mestre, adaptada ao nível de entendimento, ao processo histórico, social, de cada povo, de cada tribo, de cada região, ali se encontra presente, devidamente adaptada e não exatamente como os evangelistas registraram e a posteridade, traduzindo o Novo Testamento, nos ha legado o pensamento do Cristo. Então, essa mensagem se encontra espalhada, disseminada nessas diferentes culturas. Aqui nós temos uma informação que foi dada pelo espírito Carlos Torres Pastorino, muito conhecido pelo livro Minutos de Sabedoria. Claro que não é a única obra de Pastorino encarnado, mas é a que ficou mais conhecida, publicada pela editora Vozes e, recentemente, também divulgada pelo nosso querido André Trigueiro, no Papo das 9, e numa obra que ele lançou esse ano, também pela editora Infinda. E Carlos Torres Pastorino vem, pela psicografia de Divaldo Franco, nos trazer essa informação no livro Impermanência e Imortalidade, de que Allan Kardec, recolhendo-se como todo missionário e apóstolo à solidão e à meditação, ele foi inspirado pelos guias da humanidade. E quando retornava ao mundo sensorial, estava lá com todos aqueles insights, com todas aquelas inspirações, aquelas matrizes, para poder grafar essa obra monumental da codificação espírita. E nem poderia ser diferente, porque a meditação esteve presente na vida dele como um sacerdote druida. A meditação, ela não é um patrimônio exclusivo da cultura oriental. Hoje nós encontramos ela, e Silvia vai falar, presente e sendo estudada nas universidades europeias, americanas e brasileiras. O mindfulness. Então, a gente precisa se dar conta que, se o conhecimento científico tem avançado e o Espiritismo dialoga com as várias áreas do saber, nós precisamos tentar identificar quais os nexos, quais as convergências dessas pesquisas acadêmicas com o pensamento da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, nós temos essa pergunta clássica, a 657.
aonde os espíritos são categóricos em dizer que quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. Mas nós, nesta tarde, não estamos trazendo a proposta de que passemos o dia inteiro na meditação, mas que tenhamos pausas, que desaceleremos, sobretudo nós, os espíritas neuróticos, a não ser que vocês discordem de mim e digam que neuróticos são apenas os evangélicos, os católicos, os umbandistas, os candomblecistas, e que nós, espíritas, estamos isentos de neuroses. Se a neurose está presente, segundo o pensamento freudiano, na condição humana, a não ser que nós, espíritas, não sejamos humanos. Mas nós sabemos que somos seres humanos, ainda que em certos momentos desejemos ser os super espíritas. Então, muitas vezes, nós entramos nesse ativismo do excesso de tarefas. E ok, se a sua vida conjugal e profissional te permite doar-se tanto, que maravilha, prossiga. Se a tua vida conjugal e profissional te permite se doar um pouco menos em relação àquele que se doa tanto, parabéns, prossiga. Mas, independente da quantidade de compromissos que tenhamos na casa e no movimento espírita, que não percamos de vista a necessidade das pausas, da desaceleração. E quando um carro está desacelerado, ele não está parado, ele segue em movimento. Se eu cadencio o meu movimento, eu não estou num estado de inércia. Por que será que nós encontramos obras como Voltei, Irmão Jacó? Como é possível alguém que tenha conhecido tanto da doutrina se deparar com expectativas que não foram atingidas ou atendidas após a desencarnação? Obras como Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, obras como Ceareiros de Volta, pela psicografia de Valdo Vieira, final dos anos 60, início dos anos 70, no século passado, aonde só espíritas vieram, através da psicografia dele, para nos trazer conselhos, advertências. Então está lá Carlos Lomba, espírita que foi evangelizador, que viveu na região de Copacabana, Francisco Spinelli, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Inácio Bittencourt, inúmeros espíritas, falando-nos da importância de corrigirmos nossas rotas, eles que viveram e que militaram no movimento espírita. Então é preciso que repensemos o nosso ativismo, porque corremos o risco, muitas vezes, de cobrir um santo e descobrir o outro, ou de acharmos que para desenvolvermos a nossa espiritualidade superior, nós precisamos fazer muito. Me parece que fazer bem vem primeiro do que fazer muito. Se for possível fazer muito e fazer bem, melhor ainda. Mas o que é muito? Porque as tarefas divergem, se diferenciam. De repente, o fazer muito é estar dentro de casa, criando filhos, oferecendo suporte para os laços consanguíneos. Para outros, é estar em casa e estar na casa espírita. Para outros, além de estar nessas duas frentes, é estar numa terceira, no movimento, é fazer palestra, é participar de reuniões de conselhos, é até ir para outros estados ou outros países do mundo. Então, há uma diversidade de tarefas e a gente tem que ter cuidado com as hierarquias que estabelecemos, porque todas as tarefas são dignas e toda a casa espírita e todo o trabalhador espírita é digno daquilo que está
podendo fazer. Mas a proposta não é que passemos o tempo todo na meditação. Um dia nós chegaremos ao estágio de espíritos que estaremos em estado meditativo, seja para fazer a comida, seja para lavar a louça, passar a roupa, dirigir o automóvel, entrar de férias, ir ao cinema, ao teatro, ler um livro. Nós estaremos em estado meditativo. Por ora, nós tentamos praticar a meditação. No Livro dos Espíritos, essa é a questão, ou uma das questões mais abordadas pelos expositores, e temos aqui expositores e expositoras que certamente já abordaram essa questão em seus estudos, em seus trabalhos de exposição. A meditação é uma ferramenta preciosa para o autoconhecimento. Joana de Ângeles vai nos dizer que pela oração nós falamos a Deus e pela meditação nós ouvimos a sua resposta. Então são elementos que se complementam, que se interpenetram, não se excluem, não divergem. No Caminho, Verdade e Vida, 168, nós vamos nos deparar com essa belíssima frase de Emmanuel: venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Emmanuel nos faz um convite para que repousemos um pouco. Ah, tem alguma coisa errada com essa mensagem. Como que um espírito superior vai nos convidar ao repouso? Então tem algo errado com Cristo, que disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei. E encontrareis em mim o quê? Vocês podem... repouso para as vossas almas. Lembrando que esse repouso não é inércia, não é braços cruzados. É um repouso aqui, ó, com esse total de 60 a 90 mil pensamentos por dia que alguém resolveu contar. Eu não sei quem contou e nem como contou. Não me perguntem qual foi a metodologia usada para essa contagem. 60 a 90 mil pensamentos. Eu não sou bom de música. Nós tivemos aqui duas pessoas que criaram uma ambiência maravilhosa para nós, tocando e cantando. Mas até onde eu sei, na minha santa ignorância, entre as notas musicais existem intervalos. Eu não inspiro e expiro simultaneamente. Eu faço consecutivamente. Então, há um intervalo entre a entrada e a saída do ar. Há um intervalo entre a noite e o dia. Há um breve intervalo na sucessão dos meus passos com a perna esquerda, com a perna direita. Há um intervalo até entre as reencarnações, chamado de erraticidade. Mas há pessoas que falam sem fazer intervalo. Conhecem? Talvez só existam lá em Nova Iguaçu. Aqui em Niterói o povo deve ser mais diferenciado. A pessoa que emenda um assunto no outro, ela é uma metralhadora giratória. A gente fica aguardando a pausa para a gente poder entrar. E essa história a Silvia já ouviu várias vezes, de uma amiga que nos visitou, estava há anos, ela sem nos ver, e foi na casa de minha sogra. Ela falou 2h30 sem fazer pausa. Nem num atendimento fraterno, nem no consultório, eu nunca ouvi uma pessoa falar 2h30 e, pasmem, sem beber um golinho d'água. E não perguntou nada sobre nós. Ela só queria falar
dela. Ah, vocês fizeram a caridade, ela fez uma catarse. Mas que catarse! Então, a gente precisa de intervalos. Entre as estações, existem intervalos que são necessários para que a gente sossegue um pouco esse turbilhão de pensamentos. Senão a gente vira um rolo compressor ou a vida passa por cima de nós como um rolo compressor. É possível que a chegada da velhice nos convide a isso, a continuarmos produtivos, porém num outro ritmo, numa outra cadência dos nossos passos. Chico Xavier vivenciou isso, Divaldo sempre muito produtivo, de certo modo, ainda que vez por outra dando uma saída, viajando, segue num outro ritmo. Então, fazer pausas, permitir um repouso interno, é o que a meditação nos convida. Olha Leon Denis, gente. Essa obra delicada. Quem aqui já leu essa obra, por favor, levanta o braço. Pode levantar sem medo de ser feliz. Tá, e quem não levantou é menos espírita por causa disso? Não, porque leu outras coisas que certamente eu, particularmente, ainda não li. Mas é uma obra que mereceria da nossa parte uma dedicação, porque é uma obra delicada, fala da natureza, nos remete à poesia que está presente na prosa de Leon Denis. Deus nos fala através de todas as vozes do infinito, com esses caracteres majestosos que se chamam oceano, mares, montanhas e astros do céu. Ele nos fala ainda no santuário do nosso ser, nas horas de silêncio e de meditação. Leon Denis nos recomendando a meditação. E se consideramos ele como um autor ainda atual, se vemos nele como um espírito que fez parte da falange dos que vieram implantar o espiritismo na face da Terra e desdobrá-lo para o nosso conhecimento, então é Leon Denis chancelando a importância da meditação. Ele ainda vai nos dizer que a meditação, a contemplação e o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais que estabelecem a relação com os planos superiores e facilitam a penetração em nós dos eflúvios divinos. Com esse exercício repetido e prolongado, o ser interno acha-se pouco a pouco iluminado, fecundado, regenerado. Com esse exercício repetido e prolongado. A meditação, à semelhança de uma dieta bem cumprida, de uma prática de atividade física contínua, do estudo permanente, porque se eu medito hoje e só volto a meditar daqui 3 anos, fica igual aquela dieta que eu comecei na segunda e parei na terça. Sobretudo depois que chegou aquela pizza maravilhosa, em plena terça-feira, dentro de casa. Foi para o ralo a minha dieta. Então, é preciso constância, é preciso repetição, que é justamente o que Allan Kardec vai nos falar lá na introdução de O Livro dos Espíritos, naqueles 17 capítulos que a gente normalmente pula e vai logo para a pergunta número 1, como pulamos muitas vezes os capítulos da conclusão, que é muito importante aquele que estuda a doutrina, regularidade, continuidade. Fala também em recolhimento, mas continuidade. O mesmo em relação à meditação. O mesmo em relação à educação da mediunidade. O mesmo em relação às tarefas que desempenhamos na casa espírita. Se eu faço da presença a exceção e faço da minha ausência a regra, como é que as pessoas vão contar comigo? Não tem como contar.
Eu sou um turista, apareço de vez em quando. A não ser que existam tarefas para os espíritas itinerantes, que aparecem de vez em quando. Tudo bem. Então dá, mas uma tarefa que exija frequência semanal não dá, né? Porque é um evangelizador. E aí aquela turma fica sempre na mão, porque o sujeito nunca aparece. Aparece de vez em quando.